Graça e paz, meus irmãos. No domingo passado, pregamos sobre o Espírito Santo na vida do cristão, meditando no que o Espírito pode fazer com aqueles que se entregam totalmente a Ele. Hoje meditaremos no texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É a segunda carta de Paulo a Timóteo. E nesse texto percebi que retrata com bastante propriedade a realidade da igreja do nosso tempo. O tema de hoje é: nos últimos dias, tempos difíceis. E o texto da palavra em 2 Timóteo, de 3, de 1 a 5, nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Esta é a palavra do Senhor. E eu convido os irmãos para orarmos. Te damos graças, Senhor, porque podemos ouvir a Tua palavra, aprender da Tua palavra e saber que o Senhor é quem dirige todo esse universo. Te agradecemos porque o Senhor de antemão nos avisa das coisas que vão acontecer, desses dias difíceis dos quais nós estamos vivendo, o mundo está vivendo. E por isso, meu Pai, eu te rogo, nos dê sabedoria para enfrentar todas as dificuldades que virão. Abençoa o teu povo, a tua igreja, abençoa os nossos governantes, os nossos familiares, guarda-os nas tuas mãos e nos proteja desse mal, pois nós te rogamos agradecido em nome de Jesus. E eu te peço, não me deixe falar da sabedoria do homem. Que todas as palavras que saírem dos meus lábios seja a palavra do teu Espírito. Amém. Nos últimos dias sobrevirá tempos trabalhosos. Neste texto lemos uma profecia de Paulo acerca dos homens e de como seria a atitude destes homens nos últimos dias. Para muitas pessoas, esta descrição trata-se dos incrédulos que não conhecem o Senhor. Porém, podemos ver que se trata, na verdade, de uma clara demonstração de pessoas que estão no convívio da igreja neste tempo do fim. Percebemos isso quando Paulo nos diz que estes tais são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Quando falo de igreja, não me refiro a templo, mas sim o grupo de irmãos que se reúnem em algum lugar. Aqui convido os irmãos para meditarmos no tema: nos últimos dias, tempos difíceis. A profecia do apóstolo Paulo faz um alerta de como seria a sociedade e como se apresenta a igreja nos últimos dias. No texto, entendemos que a construção social da nossa cultura incentiva o homem a ser exatamente como foi descrito por Paulo há quase 2000 anos.
Vejamos algumas das características que Paulo descreve e se elas se encaixam na nossa realidade. Começamos com a palavra egoísta. Egoísta, segundo o dicionário, mostra que essa palavra significa amante de si mesmo e dos próprios interesses, ou seja, a preferência do eu, ao invés do todo. Será que precisamos de alguma prova que nas nossas denominações tem alguém egoísta? No tempo dos apóstolos, em Atos, a palavra nos mostra que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Significa o cuidado de todos com todos. As características da igreja são contrárias aos interesses próprios, pois o nosso interesse é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Avarentos. O dicionário nos diz que a avareza é o apego detestável ao dinheiro para acumular, e ainda é a falta de generosidade. Infelizmente, a avareza também encontramos nas nossas comunidades e denominações. Porém, não é bom que seja assim. Por causa da avareza, muitos estão fazendo daquilo que é santo um mercado. Nos tempos de Jesus, ele limpou o templo com um açoite, e certamente limpará também nos nossos dias. Novamente, Atos nos mostra o que verdadeiros cristãos fazem com o seu dinheiro. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2:45. Se os avarentos soubessem e conhecessem verdadeiramente o Senhor, certamente as suas riquezas não ficariam em uma conta bancária, e sim entre tantos irmãos que têm necessidade. Irmãos, vivemos sob a regra do príncipe deste século, que domina o mundo inteiro através do dinheiro. Veja bem, se o seu dinheiro é a sua vida e você não está disposto a dividi-lo, então tenha cuidado. Pode ser que você não seja servo do Senhor. É impossível servir a dois senhores, conforme lemos em Mateus 6:24, palavras do próprio Senhor Jesus. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Presunçosos são pessoas que demonstram excessiva confiança ou orgulho exagerado em si mesmo. Eles confiam em si e não são humildes ou modestos, mas são excessivamente arrogantes e desprezíveis. Não consideram os outros como ele mesmo. E Lucas 18:11 nos dá essa amostra. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Estas pessoas tendem a ser insolentes por sua altivez e menosprezam todos os outros, julgando que não há ninguém que se compare a eles. É uma característica terrível e diabólica, mas que igualmente assola, principalmente as pessoas que servem ao Senhor em nossos dias. É muito comum perceber os presunçosos na igreja. Exemplo, são aqueles irmãos que se acham mais crente que o outro. Soberbos. De igual modo, os soberbos são altivos, orgulhosos e arrogantes. Porém, esta atitude está mais ligada ao fato dessas pessoas se considerarem o tal. O soberbo sempre exige o melhor lugar.
a melhor companhia, o melhor de tudo. É a exaltação do eu, em detrimento do próximo. Tanto a presunção quanto a soberba na pessoa demonstra que não possui o fruto do Espírito, pois dentre as características do fruto do Espírito está a humildade. Todo aquele que é cheio do Espírito de Deus é humilde, não alardeia de coisa alguma, ainda que tenha realizado grandes coisas para o Senhor, e nem se considera melhor que ninguém, pois sabe que somos todos pecadores. A saída, neste caso, é entender que somos todos filhos e sacerdotes diante de Deus e aprender a praticar a realidade da palavra do Senhor. Blasfemos. Os blasfemos são aquelas pessoas que enchem a sua boca de violência, crueldade, insultos e reclamam de tudo no falar. Os blasfemos são dissimulados, caluniadores e difamadores. Vejam que estas características não se encaixam naqueles que são santificados e aperfeiçoados na graça de Deus. Um dos livros que mais fala sobre este tema e que demonstra a diferença entre sábios e ímpios é o livro de Provérbios. Veja o que ele nos diz sobre isso. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será extirpada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Provérbios 10, 31, 32. Este texto nos mostra que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Ou seja, aquilo que falamos representa quem somos. Se falamos sabedoria, somos sábios. Mas se a nossa boca se enche de blasfêmias, então certamente é isso que enche o nosso coração também. E é necessário uma mudança. Desobediente a pais e mães. Esta foi uma das características que eu achei bem interessante, pois ela representa o nosso tempo e certamente diz muito sobre nós mesmos. No meu tempo e de muitos, a desobediência aos pais, professores e os parentes mais velhos significava uma conversa mais tarde com os pais e um bom cipó. A Bíblia, porém, é categórica em nos dizer a verdade sem muitas palavras, aliás, sem meias palavras, e vem em forma de mandamento. Veja, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Esta palavra é uma ordenança que devemos respeitar. Desobedecer aos nossos pais é uma clara evidência que não entendemos a vontade de Deus, pois a vontade de Deus, em grande medida, se realiza na família. Ingratos. Para entendermos a ingratidão, é necessário compreender a gratidão. A gratidão